Boa noite, querida igreja, graça e paz, tudo bem com vocês? Amém? Tem ainda lenha para queimar aí? Uhul! Glória a Deus! Tem ainda, quem está com fome ainda de Deus, sede de Deus, amém, aleluia, que esse seja o nosso desejo neste terceiro dia de primícias, amém? Que poderoso, né? Começarmos o ano realmente primiciando ao Senhor. E hoje nós vamos, nesse terceiro dia, é interessante como o Senhor vai construindo, né? Ele vai construindo algo. E desde na quarta-feira, o pastor Lori trouxe aqui alguns princípios. Ontem o pastor Ivan também, e hoje o Senhor está seguindo a mesma linha, porque quando estava orando ao Senhor, depois que o pastor Rafa, ele foi liberando, né, as palavras que o Senhor deu para ele, para esse início de ano, o Senhor foi muito claro quando disse: serão princípios simples, serão princípios que estão na minha palavra. Porque eu sou um Deus que não quebro princípios. Amém? Aquilo que Deus estabelece, os princípios que o Senhor estabelece não podem ser quebrados. Amém? E hoje nós vamos falar sobre as estações da vida. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, e depois você não fecha a sua Bíblia, nós vamos usar a palavra, nós vamos usar a Bíblia ao longo da palavra, amém? Quem já encontrou? Amém? Aleluia, vamos ler então. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Feche os seus olhos, queridos, vamos orar. Senhor, meu Deus, querido Pai, Deus, essa é a tua palavra, Pai. Oh Senhor, eu te peço, Espírito Santo, leva cativa, Pai, a nossa mente. Leva cativa a mente, Senhor, de cada um dos meus irmãos ao teu trono, a tua vontade, Pai, a tua voz, Senhor. Ó Espírito Santo, tu és, Pai, o único. Tu és o único que convences, Pai. Tu és aquele que transforma, Senhor. Uma palavra dita aqui, Pai, no momento de transformação, no momento de libertação e no momento de, Senhor, de renovação, Pai. Espírito Santo, fique à vontade, Pai, no nosso meio. Oh Pai, nós já pudemos sentir, Pai, o teu amor, Senhor, através das canções. Nós já pudemos, Senhor, te adorar. Nós pudemos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é fiel, que o Senhor é exaltado, que o Senhor entronizando o Senhor.
Oh Deus, quebra todas as barreiras, todas as resistências, Senhor. Que a única voz que nós possamos ouvir aqui agora, Pai, seja a Tua voz de amor, Pai. Oh Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aleluia. Esse texto de Eclesiastes, querido, ele é uma poesia. E logo já nesse primeiro versículo, há um princípio estabelecido por Deus. Que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um propósito que o Senhor estabeleceu, e isso é um princípio que não pode ser quebrado, queridos. Por isso que muitas vezes, eu estou aqui para te dizer, que se você está passando por um momento, no qual um tempo de felicidade, um tempo que você não gostaria que terminasse, eu quero te dizer, esse tempo vai acabar. Ou se você chegou aqui, já nesse terceiro dia do ano, você chegou aqui, já dizendo, pastor, eu já estou passando pela prova. Também há um tempo determinado. Esse é um princípio que não pode ser quebrado. Princípios não podem ser quebrados. E depois desse já primeiro versículo, nós vamos do versículo 2 ao versículo 8. Nós vamos ver ali 14 pares de atividades opostas que acontecem na vida do ser humano, que acontecem na minha vida e acontecem na sua vida. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós vamos ver aqui através dessa poesia o que acontece, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha nas estações. É por isso que o tema hoje é estação, são as estações da vida. O nosso Deus é um Deus que trabalha em estações. E não tem como, querido, não deixar de utilizar a ilustração, a metáfora da natureza. A natureza, ela nos oferece já 4 estações que são determinadas pelo nosso Deus Criador. Eu não vou dar aula de geografia aqui, mas você que já estudou, você sabe que existem 2 movimentos, movimentos de rotação e movimento de translação. E no movimento de translação que acontece durante um ano todo, nesse período de 365 dias, vão ocorrer 4 estações. Independente, querido, independente do que esteja acontecendo no planeta Terra, independente se nós estivermos em guerra, nós estivermos em paz, essas 4 estações estarão acontecendo porque foram determinadas pelo Deus Criador. E em Isaías 40, versículo 22 diz assim, que o nosso Deus é aquele que está sentado sobre o globo terrestre. O nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. O nosso Deus é aquele que criou a terra, que estava um caos, e ali Ele formou, Ele foi separando, Ele, através da sua voz, a sua voz foi criando tudo aquilo que nós conhecemos. Esse é o nosso Deus, queridos. E aquilo que Ele determina não pode ser mudado, não pode ser quebrado. E as estações são assim, cada estação tem as suas características. Aqui no Brasil, ainda nós não conseguimos ver definidos essas características nas estações, mas nós vemos em alguns países que elas são muito claras. O inverno tem aquele período de neve, que neva, frio. A primavera bem definida, com as flores nascendo, árvores verdes, o outono caindo as flores, as folhas. O verão, aquele calor, aquele sol. Aqui no Brasil nós não temos essa definição, mas eu tenho certeza que você consegue visualizar como
cada estação apresenta a sua característica. E mesmo se você goste muito do verão, não adianta você fazer uma campanha de oração para que o verão não acabe, porque ele vai acabar. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele determinou dessa maneira. E o nosso Deus é um Deus que trabalha com ciclos, com mudanças. O nosso Deus, Ele trabalha com mudanças na nossa vida, querido. E você sabe por quê? Que o Senhor está trazendo isso para a igreja, esse princípio. Porque nós vemos, enquanto nós não entendermos a estação que nós estamos vivendo, nós vamos continuar vendo crentes que um dia estão em cima, outro dia estão embaixo. Parece uma roda gigante. Crentes inconstantes. Por quê? Porque quando estão passando por uma situação na sua vida, eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender que ali há um tempo determinado para aquilo acontecer. E eles não conseguem ver a boa mão de Deus agindo naquela situação. Há um tempo determinado e um propósito para todas as coisas. Cada estação é única. A vida é marcada por estações. Estações que vão, estações que vêm. E aqui eu quero trazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar? Você já parou para refletir? Como as estações que você já viveu na sua vida, elas te moldaram? Elas te transformaram? Eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa do dia 1º de janeiro. Porque no dia 1º de janeiro, somente no período aqui de culto, foram liberadas muitas coisas. E que se você ouviu a voz do Senhor, você já saiu daqui diferente e já começou a governar, já começou a pedir sabedoria para o Senhor, a sabedoria que vem do alto. Assim como ontem também, você já não é a mesma pessoa, porque as estações, elas nos moldam. Elas moldam quem nós somos. Mas cada estação, ela vem com desafios. Ela vem com lições que nós precisamos entender isso. Para que nós não fiquemos nessa inconstância. Porque quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha nas estações, nós nos posicionamos em cada uma delas, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E nós sabemos exatamente que ela vai passar. E quais são as lições que eu retiro disso? O que isso me moldou? O que isso me mudou? E a Bíblia, a palavra do Senhor, como o pastor Ivan disse ontem, querido, ela tem todas as respostas. Tudo que você precisa está na palavra do Senhor. Ela tem cura, ela tem libertação, ela tem transformação, ela tem todas as suas dúvidas, ela responde, querida. Tudo que nós precisamos está na palavra do Senhor. Mas primeiro nós precisamos entender qual é a estação que nós estamos vivendo, para que nós possamos o quê? Responder da maneira correta. Porque quando nós respondemos da maneira correta, nós vamos crescer em Deus. É tempo de nós crescermos em Deus. É tempo de nós demonstrarmos que nós somos cristãos maduros. E é dessa forma, querido. Um exemplo simples. Se você decide fazer aí 3 horas de exercícios, de caminhada, e você faz atividades, você chega na sua casa e você tem a consciência de que você está suado. Que você está suado. Quando você reconhece esse estado, como você reage a ele?
eu preciso de um banho. Você entende? Porque nós precisamos entender qual estação que nós estamos, para que nós possamos reagir da maneira correta, e com isso nós vamos crescendo em Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? A primeira estação que nós vamos ver é o inverno. O inverno na natureza é um período de dormência. É um período melancólico. É um período em que alguns animais, eles vão para suas tocas para hibernar. Na natureza, o inverno, ele significa, ele tem essas características. É uma estação de recolhimento. É uma estação de calma, de introspecção. E aqui eu quero convidar você para abrir a sua palavra, a Bíblia, lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46, nós vamos ler o versículo 10. Amém? Salmos 46, versículo 10. Ele diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Salmos 46, queridos, ele é um hino. Ele é um hino. Ele foi escrito ali pelos filhos de Corá, e nós podemos dividir esse salmo, em 3 estrofes. A primeira estrofe, ela vai do versículo 1 ao versículo 3, e nessa primeira estrofe, os cantores estão dizendo que o nosso Deus é aquele Deus, é o Deus que nos dá segurança. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. O nosso Deus, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O inverno é um tempo sim de provação, é um tempo sim de angústia, mas é nesse momento que nós precisamos entender. Se você está nessa estação, você precisa entender que nessa estação o Senhor te diz: filho, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. E o Senhor, ele traz o cântico aqui. O escritor, ele diz assim, ele faz aí uma comparação com elementos da natureza. Ele fala assim: ainda que haja um terremoto, ainda que a terra se abale, ainda que a terra vá para os meios dos mares, ainda que haja um maremoto, ainda que as águas se tornem uma grande catástrofe. Quem já viu imagens de maremotos consegue visualizar. Ele diz: eu sou o teu refúgio e eu sou a tua fortaleza. Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E aí depois, na segunda estrofe, que seria do versículo 4 ao versículo 7, ali os cantores, eles vão exaltar, eles vão falar sobre a cidade de Deus. E aí ele fala que nessa cidade há um rio, querido. Nessa cidade há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e ali é a morada do Deus Altíssimo, e fala que Deus está no meio dela, e nada pode ser abalado, querido.
Em tempos de inverno, em tempos de provações, você precisa entender isso e precisa responder e reagir dessa forma. Que você está passando por esse momento, tem um Deus que te dá segurança, tem um Deus que é o teu refúgio, tem um Deus que é a tua fortaleza, tem um Deus que está presente nessa situação e nada o abala, querido, nada o abala. Esse é o nosso Deus. E depois, no terceira estrofe, que vai aí do 8 ao 12, ele fala que nosso Deus é o Deus que acaba com as guerras. O nosso Deus é o Deus dos exércitos. Mas ele fala no versículo 10 que nós acabamos de ler: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O inverno é um tempo, querido, que nós precisamos nos aquietar. Você precisa se aquietar, porque não adianta, não é com a força do seu braço que você vai sair dessa estação. Lembra o que nós lemos no início? Que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, há um propósito. Há um propósito, querido, há um tempo. Aquieta-te, aquieta o teu coração e saiba e confia em Deus nesse tempo de inverno, porque o inverno vai acabar, querido, e o inverno ele vai trazer lições para que nós possamos estar mais e mais enraizados no Senhor e crendo que o Senhor, Ele é aquele que nos socorre em tempos difíceis. Aleluia! O inverno pode simbolizar sim dificuldades, pode simbolizar sim essas provações. O inverno também muitas vezes vem acompanhado de uma frieza espiritual, porque são em momentos assim, em momentos difíceis que nós estamos passando, que nós falamos assim: mas eu não tenho nem força para orar. Eu não tenho nem força para pegar a minha Bíblia e fazer a leitura e fazer meu devocional. É nesse tempo, nesse momento que acontece esse esfriamento. O inverno é um momento de perdas, é um momento muitas vezes de solidão. O inverno simboliza todas essas dificuldades, todas essas provações, mas o inverno também é um tempo em que nós, no momento desse difícil que nós estamos passando, vem a memória, e o Senhor traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança, porque o inverno é um tempo também que vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós nos aquietamos e sabemos e reconhecemos que Deus é Deus, vem a esperança, e nós conseguimos pelos olhos da fé tirar os nossos olhos naturais das circunstâncias que nós estamos vivendo, e pelos olhos da fé nós conseguimos enxergar aquilo que o Senhor já está fazendo por nós, porque Ele está no meio da cidade e jamais será abalado. Aleluia! Oh, glória a Deus! Muitas vezes o Senhor, nesse tempo, Ele pede para nós pararmos. Ele pede para nós pararmos, porque nosso dia a dia é tão corrido, nós ficamos daqui para cá, nós ficamos de lá para lá, e muitas vezes eu falo: para, aquieta-te e saiba que eu sou Deus, sou eu que estou lutando as suas batalhas, sou eu que guerreio ao teu favor. E o Senhor, o nosso Deus, Ele jamais perde batalha, querido, jamais Ele perde batalha. Esse é o nosso Deus. Você pode dar o nome que você quiser para esse momento. Tem pessoas que gostam de falar: estou passando pelo deserto, estou passando pela tempestade, eu estou passando pela esterilidade, pastor, eu não consigo sonhar mais, eu não consigo gerar mais. Esse é um tempo de inverno, querido, e não tem como
não falar de inverno e não lembrar de Jó. Jó, um homem que foi chamado, um homem justo, um homem reto que se desviava do mal. Jó passou pelo inverno. Jó, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde. Jó simboliza muito bem esse tempo de inverno. Mas nós conhecemos a história. Jó, ele não negou ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele perguntou para Deus o porquê. E Deus foi mostrando para ele: por acaso você estava lá quando eu, Deus Criador, comecei a dizer, haja luz. Quando eu, Deus Criador, comecei a separar as águas, você estava lá quando eu criei as estrelas, os luminares. A gente pode dizer para o Senhor, perguntar para o Senhor, mas jamais murmurar, querido, porque nós temos que ter isso em mente, que o nosso Deus é o Deus que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e que há um tempo determinado, e esse tempo vai acabar, porque as estações, elas vão. Jó nos mostra que nos tempos mais escuros, a esperança pode renascer. Nós vemos que depois do Senhor, Ele restaurou a sorte de Jó. O Senhor, Ele deu novos filhos. O Senhor, Ele deu novamente os seus bens. O Senhor restaurou a sua saúde. Por quê? Porque a estação não é para sempre, querido. Isso que você está passando não é eterno. Deus nunca prometeu que invernos não chegariam na nossa vida. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições. A palavra de Deus não mente. Os invernos chegarão na nossa vida, mas Ele promete estar conosco em cada estação que você viver. O versículo não termina ali. Ele diz: no mundo tereis tribulações, aflições, mas Ele diz: tende bom ânimo. Isso o Senhor promete. Em tempos assim, nós nos tornamos mais próximos de Deus, querido. Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então, querido, se você está se reconhecendo nessa estação de inverno, que lição você pode tirar dessa estação? Busque mais intimidade com o Senhor. Busque intimidade com o Senhor no secreto. Mas pastora, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem ler a Bíblia, querido. Muitas vezes é nesse momento que você não consegue nem falar nada, que você só consegue se debruçar aos pés do nosso Pai, no colo do Pai, e chorar. Esse é o momento de intimidade que o Pai quer contigo. A palavra diz que o Espírito Santo, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até mesmo sem palavras o Senhor nos ouve. Até mesmo com gemidos o Senhor nos ouve. Esse é um tempo de intimidade com o Senhor. Entenda que Deus trabalha também no silêncio. Deus também trabalha no silêncio, querido. E esse é um tempo de você
exercitar a tua fé, da tua fé ser fortalecida, ser aumentada, porque você está passando por essa situação e você vai pelos olhos da fé, você vai declarar já a tua vitória, você vai declarar que o seu Deus é o Deus do impossível, o seu Deus é aquele que realiza coisas sobrenaturais, para que você possa chegar do lado de lá e cantar o hino da vitória, querido. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o tempo de inverno acontece também, querido. Sabe para quê? Para que nós possamos oferecer conforto para outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Porque quando nós passamos por momentos assim, nós ganhamos legitimidade. E eu lembro, em 2019, eu contei esse testemunho aqui de púlpito. Quando em 2019, eu recebi um diagnóstico, que eu estava com um nódulo no seio, e era BRAD 4. E quando eu recebi esse diagnóstico, depois do meu pai e minha mãe, que já souberam, que já começaram a interceder e orar, o pastor Rafael foi o segundo que soube. Não foi nem eu que falei para ele, foi Deus que falou para ele. O pastor me pegou ali no cantinho e falou. E foi, eu até anotei aqui o nome que eu nem lembrava mais, friadenoma, que era o quê? Um tumor benigno. Para a honra e glória do nosso Deus. E querido, amém, aleluia. Oh. Esse é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é o nosso Deus, a nossa fortaleza. E querido, depois disso, hoje, eu posso abençoar a vida de mulheres, aqui, mesmo nessa casa de oração. 3 mulheres já, nós já oramos juntas, e eu creio que essas 3 mulheres já declararam e já receberam o mesmo diagnóstico da benignidade desse nódulo. Querido, nós passamos por invernos, para quê? Para que nós possamos ser instrumentos na vida de outras pessoas. Agora, se você ficar na caverna apenas lambendo as suas feridas, não entendendo essa estação que você está vivendo, você não vai conseguir reagir, e você não vai crescer e ser usado naquilo que o Senhor quer te usar, querido. Esse é o momento, essa estação é a estação do inverno. Não desanime. O inverno é um tempo de preparação para uma nova estação. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: o inverno é um tempo de preparação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a próxima estação que nós vamos ver é a primavera, querido. Amém? É a primavera, e na natureza, a primavera, se você pergunta para uma criança, ela sabe responder que a primavera é a estação das flores. É a estação onde tudo desabrocha. É um tempo de plantar. É um tempo de renovo. Essa é a primavera. Os animais começam a sair das suas tocas, as flores e as árvores ganham vida. É o início de um novo nascimento, de uma renovação. E eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 43, no versículo 19. Aleluia. Isaías capítulo 43, 19. Diz assim: eis que eu faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem?
Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eis que o Senhor faz uma coisa nova. Eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova e ela já está aí à luz. Você não está vendo? O Senhor está abrindo olhos essa noite. O Senhor está tirando vendas de olhos, porque se você não conseguia ver aquilo que o Senhor está fazendo, hoje você vai sair daqui vendo aquilo que o Senhor já começou a realizar na sua vida. Aleluia! Esse texto, ele fala do povo de Israel, quando o profeta Isaías está profetizando sobre o cativeiro babilônico. E ali o povo estava cativo na Babilônia. E o profeta Isaías, ele fala: eis que o Senhor te diz que eu estou fazendo uma coisa nova. Seria um novo êxodo ali para o povo de Israel. Mas o êxodo, quem viveu o êxodo do Egito foram os seus pais. Quando eles estavam ali escravos no Egito, e o Senhor enviou Moisés para tirar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. E agora eles iriam viver algo novo. Eles iriam presenciar naquele momento algo novo que o Senhor estava fazendo, querido. A primavera é um tempo de você viver coisas novas. Chega de ficar vivendo das coisas do passado. Chega de ficar vivendo daquilo que os seus pais viveram. As experiências que os seus pais tiveram, os milagres que seus pais presenciaram, são deles. O Senhor quer que você agora, que você vivencie, que você viva os milagres do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, oh. Tem pessoas aqui que não sonham mais. Oh, mas o Senhor te manda dizer: eu estou fazendo algo novo. Eu estou com as comportas do céu abertas, estou derramando sobre a sua vida novos sonhos, novos projetos. O deserto é um ambiente árido, é um ambiente de areia, é um ambiente onde uma pessoa que está ali, ela se perde, porque ela não tem ali uma delimitação. Quando ela olha para trás, ela pode ver até as suas pegadas, mas depois vem o vento e apaga as pegadas, a pessoa não tem mais uma direção. Mas o Senhor diz que Ele faz um caminho no deserto. Ele faz um caminho para que você possa ter essa direção, para que você possa caminhar por Ele. O deserto é um lugar árido, é um lugar seco, mas o Senhor diz que Ele também coloca rios no deserto, rios que vão saciar a sua sede. Aleluia, é Ele, querido. Ele, o Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. E Ele diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Nós temos tudo que nós precisamos, querido. Tudo que você precisa, você já tem. Aleluia. É tempo de você agora tomar posse e usufruir disso que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Esse é o tempo da primavera. Esse tempo de renovação, de início de vida. É tempo de plantar sementes, querido. Olhe para suas mãos nessa noite e veja pelos olhos da fé sementes sendo colocadas nas tuas mãos, novas sementes sendo colocadas, novos sonhos sendo colocados nas suas mãos.
Você fala assim, mas eu já estou velho. Não, a palavra do Senhor diz que os jovens teriam visões e os velhos voltariam a sonhar. O Senhor tem novos sonhos para você, tem projetos para você. É tempo de plantar, é tempo de plantar. Elô, é tempo de plantar, é tempo de plantar. Aleluia. É tempo de você plantar as sementes. Aleluia. Para que você possa ver os frutos nascer. E não tem como falar de primavera e também não lembrar de José. O pastor Lori na quarta-feira falou de José, deu um resumão de José. Todos os personagens da Bíblia, querido, passaram por todas as estações. E a Bíblia registra as histórias, para que hoje nós possamos, por essas histórias, nós possamos entender aquilo que Deus faz e aquilo que Deus realiza na vida do homem. E José, eu só vou ficar com uma parte da história de José, a parte dos sonhos. José era um homem que sonhava, era um homem que sobre a vida dele era liberado sonhos. Quando ele viu o seu feixe ficando de pé e 10 feixes se curvando, quando ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando, ele teve esse sonho, essa visão que ficou enraizada sobre a sua vida. Essas sementes. Só que essa estação dos sonhos passou. E José passou também pelo inverno. Ele passou pelo poço, ele passou pela casa de Potifar, ele passou pela prisão. Antes de chegar no palácio, antes de que esses sonhos se concretizavam, querido. A lei da semeadura, ela é dessa forma. Você não planta hoje para colher amanhã. Muitas vezes demora. E nesse período, há um período de tempestade, às vezes há período de chuvas. Assim como José viveu. José, ele tinha esses sonhos, essas expectativas na sua vida. Mas as sementes, os sonhos foram plantados em terreno fértil, querido. Querido, essas sementes que você está recebendo nesse tempo de agora, tem um terreno fértil, porque esse ano nós estamos declarando que é o ano do favor de Deus. Você quer mais terreno fértil do que esse? Um tempo de favor de Deus. É só semear, querido. Aquele que semeia, muitas vezes chorando, como a palavra diz, voltará o quê? Com alegria, colhendo os seus feixes. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Nós não lemos que há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear, que é mais do que chorar, mas há tempo de saltar de alegria. Há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Aleluia. A história de José, ela nos ensina que quando sonhos são interrompidos, a semente ainda está lá. A semente não morreu. A semente está continuando, está crescendo. Ela está crescendo com raízes. Mesmo que você não esteja vendo as folhas, a semente está lá. E ela, no seu devido tempo, você vai ver ela crescer, ela frutificar. E você comerá desses frutos. Aleluia! Aleluia! Não tem como, o pastor Lori usou o exemplo, mas eu não ia usar esse exemplo, mas o Senhor está colocando aqui, eu vou usar. Que é a vida da minha filha, da Stephanie, queridos. Mães que estão aqui, não desista dos seus filhos.
Continue plantando, continue semeando sobre a vida dele, continue orando por eles, porque são sementes, e mesmo que você não esteja vendo frutificar, queridos, elas estão lá, e no tempo certo você vai ver. A Stephanie, nesse tempo que ela passou, foi um tempo muito difícil, querido. Foi um tempo muito difícil, ela passou na faculdade federal lá de Uberaba e foi para lá. E eu lembro que quando eu falava com ela, por vídeo, eu olhava e falava assim: essa não é minha filha. Eu não reconheço, eu olhava para ela e eu não reconhecia ela. Mas não era tempo de falar, não era dessa forma que eu ia ganhar minha filha. Depois terminava ali a ligação, e ali sim eu ia para os pés do Senhor, e ali sim eu ia regar a minha semente com lágrimas, eu, minha mãe, chorando pela vida dela, os pastores também. Mas eu plantava, eu continuava plantando, porque eu tinha promessas sobre a vida da minha filha. Eu tinha promessas, eu sabia, eu tinha recebido sementes, e dizendo que ela estaria aqui nesse púlpito, estaria aqui ministrando louvor. Eu tinha promessas, e essas promessas eu me apeguei a elas, queridos. Não desista do seu filho. Não desista, continue firme, não desista do seu casamento, não desista, continue semeando, chorando, porque logo você vai voltar, saltando de alegria, porque esse é o nosso Deus, é um Deus que trabalha nas estações, e hoje eu consigo ver o fruto, até o fruto da árvore, que eu tenho a minha pitiguinha ali, a Maria, que também é outro milagre de Deus. Agora, a Stephanie não vive daquilo que eu conto, dos meus milagres, ela tem os milagres dela, as experiências dela, queridos. E é assim conosco também. Aleluia. A primavera é essa estação. Tire exemplos de que você pode tirar de lições da primavera. Aproveite a oportunidade que Deus está te trazendo. Pare de ficar se lamentando na caverna, pare de ficar lambendo suas feridas. O Senhor está fazendo uma coisa nova, você não vê? Sai desse tempo e vai pegar e semear as sementes. Aleluia, aproveite essa oportunidade que Deus está te trazendo. Cultive sementes de obediência à palavra do Senhor. José, ele recebeu aquilo, ele conseguiu viver, ele conseguiu governar sobre a sabedoria que veio do alto. Mas por quê? Porque ele foi obediente, ele não deixou se corromper. Cultive essa semente, lance semente, prepare-se para frutificar ainda mais, porque essa estação da primavera também vai acabar, ela também vai passar. Amém? Reconheça os novos começos que Deus está trazendo para a sua vida. Amém? Reconheça os novos começos que o Senhor está trazendo para a sua vida. Entenda a estação que você está, para que você possa reagir da maneira que o Senhor quer te usar. Aleluia. A próxima estação é o verão. Aleluia. O verão, muitos gostam do verão, né? Quem gosta do verão? E quem gosta do inverno? Olha só. Muito bem. O verão, na natureza, são dias longos, são dias ensolarados, são dias em que tudo está em seu pleno esplendor. São dias de abundância, dias de vigor.
esse tempo de verão representa a maturidade na nossa vida. Sabe por quê? Os dias de verão, ele representam dias de trabalho. Criança não trabalha. Criança, ela fica ali vivendo do trabalho dos seus pais. Ela sabe que ao levantar vai ter ali o leitinho com chocolate, com Nescau, sabe que vai ter o pãozinho. Criança não precisa se preocupar com o dia de amanhã, mas nós adultos sim, nós trabalhamos. A palavra fala que nós comeremos o suor do nosso trabalho. O verão simboliza isso, dias de trabalho, onde você vai gastar sua energia, sua capacidade, sua produtividade. São dias árduos, queridos. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 e versículo 9. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Queridos, verão é tempo de trabalho. Mas para que você, lembra na primavera que você plantou? E agora o que você vai fazer com a semente que está lá plantada? Você precisa colher. Você precisa regar. É um tempo de trabalho muitas vezes que a pessoa está ali no sol árduo, arando ali, cuidando para que as aves não venham comer, cuidando para que ervas daninhas não venham ali sufocar a sua semente. Trabalho significa esse tempo árduo que você vai, é tempo de maturidade, de você entender essa fase, de você entender que você vai colher. Há muito o que fazer. E ontem eu estava conversando com um casal aqui da igreja querido, e eu falei exatamente isso para eles. Eu falei: aproveitem que vocês são recém-casados, aproveitem para trabalhar na obra do Senhor, aproveitem para se aprofundar nas escrituras, aproveitem para estudar, aproveitem para ter uma vida com o Senhor, porque esse tempo vai passar, logo vem os filhos, e aí? É igual? Não é, né? Não é igual. Os tempos passam, as estações são diferentes. Então, se você está aqui no verão, querido, trabalhe. A palavra diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros, queridos. O que nós aprendemos na terça-feira sobre o governo onde você está? Como é que você vai governar ali o ambiente onde você está, onde você trabalha, onde você estuda? Se você muitas vezes não quer esforço, você não quer demonstrar esse trabalho, você quer, como diz o ditado, você quer que o mundo acabe e você encostado no barranco, não é isso? Não sei se é assim esse ditado, mas... né? Não, querido. Nós precisamos ter esse gana, porque fala: se nós continuarmos fazendo bem, no tempo certo nós vamos colher, mas se nós não desanimarmos, é o que está escrito na palavra de Deus. E aqui não tem como não lembrar de Davi. Davi, um homem também que passou por muitas estações. Davi, ele passou ali por um tempo onde ele recebeu uma promessa, uma semente. Quando o profeta Samuel, ele foi até ali e ungiu Davi para ser o futuro rei de Israel. Terminou aquele momento, no dia seguinte ele já estava no trono? Não.
ele foi perseguido por Saul. Ele foi ridicularizado pelos seus irmãos. Ele teve esse tempo, mas depois desse tempo, nós sabemos que Davi teve um período também de grandes conquistas. Quando ele ascendeu ao trono, quando ele estava ali já no trono de Israel, Davi, ele passou por um tempo de grandes conquistas, de grande prosperidade. É tempo de trabalho. E por que nós precisamos entender, querido, o tempo que nós estamos? Porque se você está no verão, se é um tempo de trabalho, você precisa estar no lugar que o Senhor te colocou. Quando Davi estava nesse momento de conquistas, conquistando novos territórios, ele passou por um momento em que ele devia estar o quê? Na guerra. E Davi não entendeu o tempo que ele estava vivendo, não entendeu a estação. E o que ele fez? Ele deixou os seus soldados irem para a guerra. E ele ficou deitado em berço esplêndido lá no palácio. Foi dar uma voltinha pela sacada. E quando ele chegou lá na sacada do palácio, o que aconteceu? Você sabe a história. Ele encontrou o quê? A Betseba se banhando. Sabe por quê? Ele não entendeu a estação que ele estava. Ele não deveria estar ali, ele deveria estar lá na guerra trabalhando, querido. Por isso que nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Porque se você não corresponde ao tempo que você está vivendo, querido, você vai encontrar ali algo na sacada. E aí as consequências são inevitáveis, é a lei da semeadura. Você não precisa plantar. Mas se você também não planta, você não colhe. Agora, se você planta, você vai colher. Independente daquilo que você plantar. Você está entendendo? Amém? Quem está comigo? Amém? Aleluia! Essa história de Davi. O verão não dura para sempre, querido. E nesse verão a gente pode tirar algumas lições. Persevere. Persevere no trabalho do reino. Para 2025, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você estar fazendo na casa do Senhor, para você estar fazendo no seu trabalho, para você estar fazendo na sua faculdade, faça com excelência. Faça com excelência, como a palavra diz, como você estivesse fazendo para o Senhor. Nós fazemos as coisas relaxadamente? Não. Nós não fazemos as coisas relaxadamente lá no serviço e muito menos para o reino do Senhor. Trabalhe para o reino, persevere que você vai colher. Seja fiel aos desafios que te surgem. Se o seu líder te der um desafio, querido, abrace, vá para cima. Seja fiel àquilo que o Senhor te colocou. Se você fez um propósito de leitura da Bíblia, de devocional, seja fiel a isso para que você cresça nesse tempo. Não perca o foco com as dificuldades, porque em tempos de verão, nós estamos no verão, de repente nós estamos naquele calor e de repente o que acontece? Cai aquela tempestade. Tem tempestades também em momentos de verão. Mas não perca o foco, querido. Não perca o foco. Não perca o foco dos seus objetivos. Aproveite os dias de verão, de trabalho, para ter relacionamentos com as pessoas, para ter relacionamento com os da sua casa. Sirva a tua casa, sirva essa casa de oração. Não tem como não falar de verão também, não lembrar da história, da fábula da cigarra e da formiga, né? Quem conhece a fábula da cigarra e da formiga?
A formiga, ela entendeu a estação que ela estava vivendo. Ela entendeu que ela estava ali no verão. Ela precisava juntar ali a comida, porque ela sabia que logo viria o inverno. E agora a cigarra ficava só cantando. Só cantando. Não que nós não podemos cantar, sim. No tempo de verão nós podemos sim nos alegrar, cantar. Mas trabalhando também. Trabalhando também. Agora, se você só ficar cantando, não fazendo nada, olhando os outros fazerem, querido, esse tempo de verão vai acabar. E quando você se der conta, você não vai estar, muitas vezes até podendo fazer aquilo que o Senhor te chamou para estar fazendo. Amém? A colheita vem para aqueles que perseveram. Continue firme, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, continue firme, aleluia, glória a Deus. E a última estação é o outono. O outono, na natureza, é aquele tempo de transição. É o tempo onde as folhas vão cair. É um tempo que a natureza, ela vai se preparar para o inverno que se aproxima. Esse é o outono. O outono também representa essa maturidade, porque o outono também é um tempo de colheita, mas é um tempo de transição. É um tempo de reflexão. É um tempo que nós paramos para refletir. E somente aqueles que têm maturidade conseguem entender esse tempo de avaliar aquilo que já aconteceu na nossa vida. Esse tempo de avaliação. E eu quero convidar vocês para abrir no nosso último texto, que é João. João no capítulo 15. João capítulo 15 no versículo 5. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, querido. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O outono é o tempo dessa colheita, dessa avaliação, onde nós olhamos para trás e vemos aquilo que deu certo e mudamos ali a rota. Nós só podemos olhar para trás para realmente nos avaliarmos, porque o humano, né, hoje na live com a Márcia Rafael, ela falou exatamente isso, que o nosso corpo, ele foi criado para nós irmos para frente, para nós seguirmos em frente. Os nossos olhos são voltados para frente, nossos pés caminham para frente. Mas muitas vezes nós precisamos olhar ali pelo retrovisor para ver o que aconteceu, para nós nos avaliarmos e vermos aquilo que nós precisamos mudar a rota. Aquilo que não deu certo. E o outono é esse tempo de transição. O outono é um tempo de desapego. É um tempo onde as folhas vão caindo. Querido, o que você precisa desapegar? O que você precisa deixar? Que você sabe que não está funcionando, mas você quer ficar abraçadinho com isso. Muitas vezes nós falamos que queremos viver algo novo, que queremos viver coisas novas, mas nós continuamos fazendo as mesmas coisas, que nós sabemos que não estão dando certo. Nós estamos apegados a isso. E uma das coisas, queridos, que está ligada a esse desapego, é o perdão. Quantas vezes nós não conseguimos viver o novo do Senhor? Nós não conseguimos olhar para frente e ver aquilo que o Senhor que está logo ali.
Por quê? Porque nós estamos presos a coisas que nós não conseguimos liberar perdão, nós não conseguimos, estamos carregando um defunto, estamos carregando um peso que não é nosso. Libere perdão, querido, deixe para trás, deixe aos pés do Senhor isso. É um tempo de transição, é um tempo de desapego, aquilo que não deu certo já passou. As pessoas que te magoaram já passou. O Senhor já está fazendo algo novo. O Senhor está colocando sementes na sua vida para que você plante algo novo. O Senhor está fazendo um caminho no deserto. Desapegue dessas coisas. Pare de ficar remoendo aquilo que já aconteceu. E como exemplo aqui eu quero trazer a história de Moisés. Um homem que viu Deus face a face, que passou também por muitas estações na sua vida, onde ele recebeu a ordenança do Senhor de ser o libertador do povo de Israel, de tirar aquele povo da escravidão do Egito e conduzi-los à terra prometida. E Moisés, ele foi ali, esse homem, esse libertador, ele ouviu a voz do Senhor e ele foi fazendo, e ele viu coisas sobrenaturais acontecendo. Ele viu o mar sendo aberto, ele viu uma coluna de fogo que guiava eles durante a noite, ele viu a nuvem que protegia durante o dia. Ele viu tudo isso. Ele foi esse homem, mas que chegou no momento, um momento da vida dele, onde o povo estava ali com sede, e aquele povo, o povo que gostava de murmurar, né? Meu Deus, querido, não que em 2025 nós não tenhamos essa murmuração, não saia da nossa boca, em nome de Jesus, amém? Você recebe? Glória a Deus. O povo começou a murmurar: mas você nos tirou do Egito, para quê? Para morrermos aqui no deserto? E Moisés foi até o Senhor com Arão e oraram ao Senhor, e Deus falou assim: fale com a rocha, que vai sair água. Só que Moisés, ele não falou com a rocha. Moisés, ele bateu na rocha. Queridos, você imagina Moisés, ele estava ali, ó, vendo a terra prometida, ele tinha tido ali ouvido a voz do Senhor, que ele seria o libertador do povo, tiraria ele do Egito para levar na terra prometida. E quando acontece isso, ele ouve do Senhor: você não vai entrar na terra prometida. A Bíblia não fala qual foi a reação de Moisés, né? Mas eu fico aqui conjecturando, né? Eu acho que, assim, mas Senhor, eu tinha promessa, era eu que era para levar esse povo lá para a terra. Mas Moisés, ele não obedeceu o Senhor. Querido, muitas vezes nós estamos passando por situações que nós precisamos pensar e refletir, que nós estamos vivendo consequências de atos que nós mesmos acabamos tendo com o Senhor, desobedecendo a voz do Senhor. E aí Moisés precisou desse momento de reflexão, e ele precisou entender que agora, naquele momento em que ele não entraria na terra prometida, ele tinha que preparar um sucessor. Ele precisava preparar alguém que iria assumir o seu lugar, que levaria o povo até a terra prometida. Sabe por quê, querido? Porque Moisés entendeu. E isso é algo que o Senhor vem falando. Moisés entendeu que não era sobre ele, é quando o Senhor liberou a promessa de tirar o povo da escravidão para levar na terra prometida, era sobre o povo de Israel. Se não foi Moisés,
o Senhor continuaria fazendo, porque o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, querido. Aquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida, as promessas que o Senhor declarou sobre a sua vida, elas vão se cumprir, não importa o tempo que passe, se você permanecer fiel, e crendo nessa palavra que nós acabamos de ler, quem permanece em mim e eu nele, vocês darão frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Moisés, ele entendeu que nesse momento, diante dessa finitude da vida, porque logo depois nós vamos ler na palavra que Moisés morre, mesmo nesse momento ele encontrou esperança, encontrou a paz do nosso Deus. Esse é um tempo de outono. Mesmo assim, Moisés foi grato a Deus por tudo aquilo que ele já tinha vivido. Outono é tempo de nós sermos gratos, querido. Nós temos que ser gratos em todas as estações, mas o outono é um tempo de gratidão por tudo que Deus fez. É um tempo dessa avaliação. É um tempo de deixar para trás e se preparar para uma próxima estação. É um tempo de gratidão. É tempo de sabedoria, como foi ministrado aqui. É tempo de você pedir sabedoria do alto, não a sabedoria humana, para que você possa governar aonde você está, para que você possa ter paz aonde você está. Esse é o tempo do outono. Aleluia. A transição é importante, querido. Aceite os processos de Deus na sua vida. Entenda qual estação que você está, para que você possa reagir da maneira certa. Aleluia. Amém? Queria convidar a igreja para ficar em pé. Aleluia. As estações da nossa vida nos ensinam que tudo é transitório. Nossa vida acontece por ciclos. E eu tenho certeza que, conforme aqui eu fui ministrando, o Espírito Santo, ele foi traduzindo para cada um aquilo que você precisava ouvir nessa noite. Aquilo que você precisava ouvir nessa noite. Entender a beleza e o propósito dessa estação que você está vivendo. Não adianta querer apressar. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. O Deus que governa, o Deus que está sentado no globo terrestre, que determinou que há um tempo para todas as coisas, é esse Deus. É esse Deus que quer que você reaja da maneira correta nas estações e pare de viver uma vida inconstante, uma vida que ora você está bem e ora você está mal. Não. Mesmo passando por momentos difíceis de inverno, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. E eu estou aprendendo que nesse tempo o Senhor está falando algo, quer me ensinar algo, e eu estou aqui para aprender. As estações são temporárias, querido. O inverno é tempo de provação, sim, mas vem a primavera com as suas sementes, vem ali o tempo de trabalho, vem um tempo de colheita e logo tudo começa novamente. E Deus é soberano sobre todas as estações da sua vida. Deus continua governando, Deus não perdeu o controle. Nós perdemos o controle, mas Deus não perde o controle. Deus continua no governo. Deus continua governando, querido. Em qual estação você está? Seja em qual estação você estiver, confie nele.
Confie que Ele é o teu refúgio, Ele é a tua torre forte, Ele é o Deus que governa, Ele é o Deus que luta as suas batalhas. Esse é o nosso Deus. Se renda ao processo de Deus, se renda àquilo que o Senhor está querendo fazer na sua vida. Busque discernir a estação que você está vivendo e haja com obediência, responda com obediência, responda com esse coração de servo. Aleluia, glória a Deus.